Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. É com muita alegria que nós estamos celebrando mais um culto ao nosso Deus. Toda honra e glória seja dada a Ele. Que você, nesse momento, meu querido irmão, que nós aqui estamos já sentindo a presença do nosso Deus, que você sinta também aonde quer que você esteja. O Senhor quer falar contigo. Então, abra o seu coração, abra seus ouvidos, esteja atento, não perca nada daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida, a bênção que Ele tem para você através desse culto. Receba em seu coração e exalte e engrandeça o nome do nosso Deus, pois Ele é digno de toda adoração. Vamos orar? Senhor, Tu és digno de todo louvor e adoração. Tu és o nosso Deus e não há ninguém como Tu. Ó Deus, nós agradecemos porque o Senhor está presente em todos os momentos, Pai. Na alegria, na tristeza, na dor, no sofrimento, mas nas vitórias também é o Senhor quem nos dá. E, ó Deus, nós queremos depositar em Ti, ó Deus, toda a nossa confiança, a nossa esperança e saber que é o Senhor quem está nos guardando, nos protegendo. Ó Deus, esteja abençoando a vida dos meus irmãos, ó Pai, que estão ouvindo, ó Pai, este culto. Esteja visitando nos seus lares, que eles sintam a Tua presença poderosa, Pai. E também, ó Deus, daqueles que a primeira vez vão estar ouvindo, ou que não tem a Ti como Salvador, Deus, toque nesse coração também, e que hoje possa ser, ó Deus, um dia aceitável, que Ele dê oportunidade, ó Deus, para o Senhor transformar a sua vida. Louvado seja o Teu santo nome, receba este culto, Pai, que é para o Teu louvor, a Tua honra, a Tua glória e adoração ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar os irmãos para cantarmos o hino 429. E este hino fala ceifando. Então, uma árvore só nasce se plantarmos a semente, não é verdade? Então, vamos espalhar a semente do Evangelho, né? Vamos espalhar a semente de Deus, a palavra de Deus, para que muitas árvores possam crescer e dar frutos para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, nesses abundantes havemos de trazer. Semeemos quando seres perniciosos a semente boa querem destruir. Deus abençoando, alegres, satisfeitos, a colheita santa havemos de fruir. Havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, nesses abundantes havemos de trazer. Pois obreiros, semeai os altos a semente viva da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, nesses abundantes havemos de trazer. Amém. Aleluia. Eu quero ler uma passagem com os irmãos que se encontra lá em Mateus, capítulo 13, do verso 18 ao 23. Mateus 13,
do 18 ao 23, que diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, este é o caso daqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém? Essa palavra falou muito ao meu coração um dia que eu estava buscando a presença do Senhor. Então, eu gostaria de compartilhar algumas coisas, que eu aprendi. Essa palavra já é conhecida de muitos. Então, eu fiquei pensando o seguinte: em qual situação eu estava me encaixando aqui? A gente sabe, que o semeador é aquele que leva a palavra, aquele que prega. E a semente é a palavra de Deus. E aqui a gente encontra 4 tipos de solo. Então, eu quero falar do primeiro. O primeiro, a semente, a palavra de Deus caiu no caminho. São aquelas pessoas que muitas vezes têm escutado. Por exemplo, pode ser que você seja a primeira vez que está escutando. Vai escutar esse culto até o final. Só que chega no final, você não entende nada e nem faz questão de entender. O que acontece? O inimigo vem e arranca tudo o que você acabou de ouvir. E você fica vazio novamente. E aí a segunda situação é aquele coração que está cheio de pedras. Então, a semente é lançada, ela cai ali nesse coração e ela recebe prontamente com muita alegria. Só que ela não busca, ela não ora, ela não está na presença de Deus e não procura fazer a vontade dele. E as suas raízes não se aprofundam em Cristo, na palavra. Então, sabe o que acontece? Logo vem, logo a palavra, logo a semente morre, sai do seu coração. Ele abandona Jesus, porque as dificuldades vêm, a perseguição vem e consome isso, consome a palavra do seu coração. E a palavra acaba morrendo. O que acontece? Abandona a Cristo, abandona os ensinos do Senhor e segue a vida como antes. E a terceira semente caiu no meio de espinhos. O seu coração tem espinhos? Essa pessoa que tem um coração cheio de espinhos, ouve a palavra do Senhor, começa a seguir os teus caminhos do Senhor. Mas as preocupações dessa vida, dinheiro, vaidade, as contas, saber se eu vou pegar Covid ou não, se eu vou parar no hospital ou não, essas coisas angustiam e sufocam a palavra de Deus. Não deixa o amor de Cristo penetrar em seu coração. E então, por causa de ser sufocada essa palavra, você se torna infrutífero. Porque você deixa de pregar a palavra de Deus, deixa de viver a vontade de Deus. E os frutos do Espírito que havia antes, como bondade, amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, mansidão, domínio próprio, já não existem mais. O seu coração está cheio de espinhos? E agora quero falar da quarta e última situação. Esse solo fértil. Seu coração é fértil? Agora você está recebendo essa palavra. Ou você já tem recebido a palavra, conforme os cultos que tem assistido, ou diariamente tem buscado a presença do Senhor.
como está o seu coração? Como está a sua vida? A semente plantada vai germinar, vai receber nutrientes que você vai dar a ela? Você tem buscado, tem orado, tem estado na presença de Deus e fazendo a vontade dele? Você tem dado frutos? Não precisa ser um apóstolo Paulo, nem um Billy Graham, e salvar milhares e milhares de pessoas. Aqui a palavra de Deus diz, um frutifica 100, 60 ou 30. Às vezes, um planta, o outro rega e o outro colhe. Mas você tem dado os frutos? Quais os seus frutos? Como está o seu coração? Em qual situação você se encaixa? O importante não é o que você faz. O importante é o que você é, a sua essência. É o que você vai fazer é uma consequência da sua essência, do que está dentro de você. Então vamos dar frutos, meus irmãos. Vamos frutificar, vamos pedir para Deus que sonda, aquele que sonda os nossos corações, nos transformar. Se tiver espinho que tire, se tiver pedras que tire, mas que deixe esse coração fértil, para que a palavra de Deus possa germinar, que possamos transbordar do teu Santo Espírito, que nós possamos ser um farol na vida daquele que está em trevas, que nós possamos ser um abrigo para aquele que está passando por dificuldade. Há tantas pessoas esperando ser abrigada pela sua vida, que possamos ser usados da maneira que agrade a Deus. Então, nesse momento, diga, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Nós precisamos do Senhor, Deus. Abençoa os nossos corações. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Deixa o Senhor te usar. Usa-me. Cante com seu coração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então Usa-me, Senhor. usa-me, Senhor. Aleluia. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Vai pedindo para o Senhor. Sonda-me, sonda as nossas vidas, Senhor. Quebranta, nos restaura, nos enche com teu Santo Espírito, Deus. Enche-me e usa-me, Senhor, como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia. Deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor usar a sua vida. Em Mateus capítulo 12, nos versículos de 33 ao 37, diz assim: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raças de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Para darmos bons frutos, nós precisamos estar cheios de coisas boas, cheios do Espírito Santo de Deus, porque assim nossa boca vai falar o que o nosso coração está cheio. Agora, do que nós temos enchido o nosso coração? O que está dentro dele? Pelas nossas palavras, nós vamos ser julgados ou vamos ser absolvidos no dia do juízo final. Então, nós somos pecadores. Nós cometemos erros, falamos coisas que não agradam a Deus, não é verdade? Mas Deus, Ele é poderoso para transformar. Ele sabe que nós somos pecadores, mas Ele só pode transformar aquele que se arrepende. Tem um coração arrependido, um coração prostrado diante de Deus. Deus quer usar a sua vida para o bem. Ele quer que você dê bons frutos e não maus. Ele não quer que você envergonhe a palavra, nem o evangelho. O pastor, na sua mensagem de quarta-feira, ele falou: não se assente na roda dos escarnecedores. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Vamos pedir para que Deus nos dê um coração igualzinho dele.
coração cheio de amor, cheio de perdão, de justiça e de verdade. Um coração disposto a obedecer à vontade do Pai. Louvemos. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Coração igual ao teu. Ah, Senhor, um coração igual ao teu, Senhor, em nome de Jesus. Queremos ser como tu, Pai, nos ajude. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás. Mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão. Ensina, Senhor, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Queira isso, almeje isso, busque um coração igual ao Senhor. Fique na paz, fique com a palavra do nosso Senhor nesse momento, que continue trabalhando em nossos corações. Fiquem com Deus. Que a graça e a paz do nosso Deus, do nosso amado Jesus Cristo esteja
com você, meu irmão, meu amigo que está assistindo este culto nessa noite. Neste momento, nós queremos compartilhar um pouquinho da palavra do nosso Deus, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, e eu desejo que desde já você já esteja na presença do nosso Deus, colocando o seu pedido, o seu agradecimento. Afinal, hoje é um culto de pedidos e agradecimentos, né? E eu vou estar fazendo uma oração, então esteja colocando diante do Senhor o seu pedido, o seu agradecimento e confiando no nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, agradecemos, Senhor, e engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é o Deus presente, não há ninguém como o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo sem merecermos. O Senhor tem derramado um grande amor, ó Deus, o seu grande amor sobre as nossas vidas, as suas misericórdias. E nesse momento nós clamamos por elas, ó Deus, pelos pedidos, ó Pai, que estão sendo feitos nesse momento, ó Pai, pelas pessoas que estão clamando por saúde, ó Deus, visita, ó Deus, visita o irmão Tatá, ó Deus, cura dessa enfermidade, ó Deus, que ele está nesse momento, visita os nossos irmãos mais idosos, a irmã Maria Davi, ó Deus, a irmã Ivone, Pai, esteja visitando os nossos irmãos, Senhor, visita também, ó Deus, a irmã Eunice, abençoa, Deus, todos os nossos irmãos, ó Pai, que têm passado por problemas de saúde, problemas familiares, todos, ó Pai, aqueles que têm colocado diante de Ti os seus pedidos, abençoe Paulinho, ó Deus, na sua saúde também, abençoa, Deus, todos que têm realmente, ó Deus, colocado diante de Ti o seu desejo, os seus sonhos, os seus planos, que, ó Deus, o Senhor esteja estendendo as tuas mãos e fazendo a tua vontade. Neste momento, pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus fale em nossos corações, usa a minha vida, assim como o Senhor falou comigo, Pai, o Senhor possa falar na vida de cada irmão. Eu te louvo e te agradeço e engrandeço teu santo nome. Eu também quero aproveitar, ó Deus, e pedir, Senhor, pela vida do projeto, ó Deus, dos missionários, ó Pai, também do nosso projeto local, ó Deus, dos irmãos de Jesus. Abençoa as pessoas que já estão sendo alcançadas, ó Pai, com os alimentos e também com a tua palavra. Esteja despertando a tua igreja mais e mais, se abençoando o nosso bairro, ó Deus, a nossa comunidade. E abençoe todos os missionários, ó Pai. Abençoa a nossa campanha. Cuida do irmão Jadiel também, que tem passado problemas de saúde. Abençoa a todos, Pai. Abençoa o nosso pastor, abençoa a tua igreja, não só a nossa, mas todas aquelas que têm buscado a tua presença, ó Pai, e têm se consagrado e se santificado, ó Pai, para a tua volta. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O Senhor tem falado algumas coisas no meu coração, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E eu desejo muito que fale também ao seu coração. Você já esteja abrindo o seu coração, pensando naquilo que nós vamos dizer nesse momento. Talvez você fale, não é comigo isso, não tem nada a ver. Mas Deus, Ele conhece o presente, o passado e o futuro, né? Então a gente não sabe, ninguém sabe da vida de cada um, mas Deus sabe e conhece. Então esteja com seus ouvidos atentos e seu coração aberto para ouvir a voz do nosso Deus. Um tema que eu coloquei hoje diz assim: derrubando os altares e retratando Cristo. A nossa reflexão está lá em Romanos, capítulo 7, do versículo 15 ao 17, depois do versículo 18 e o 19 também. Diz assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Também em 1 João, capítulo 2, versículo de 15 ao 17, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia.
Eu quero dizer um pouquinho sobre Manassés. Manassés, ele foi um dos reis de Jerusalém. E ele tinha apenas 12 anos de idade quando ele começou a reinar. E ele fez o que o Senhor reprovava. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele imitava as práticas detestáveis de idolatria, o que as nações estavam fazendo e o que Deus tinha expulsado, ele voltou a fazer. O que era? Também ele reconstruiu os altares. Ele ergueu o altar para Baal e também para Aserá. Ele e o seu filho Amon adoravam ao deus Moloque, o deus Moloque. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses deuses. Ultimamente eu tenho escutado algumas mensagens, algumas coisas, e eu fiquei pensando nisso também nos nossos dias, e eu gostaria de compartilhar um pouco desses estudos que eu ouvi, dessas mensagens com os irmãos. Então eu gostaria de falar sobre a deusa, né, Aserá e o Moloque. Então Aserá ou Astarote, ele tem algumas variações no nome, mas era considerada principalmente a deusa do amor e da fertilidade, da sensualidade. Ela tinha outras também, outras qualidades que adoravam a ela, mas essas eram as principais: fertilidade, sensualidade e deusa do amor. Então, eles iam no templo deles, né, para essa adoração, o povo de Israel e todas as outras nações que eles estavam com eles iam a esse templo adorar a essa deusa. E essa deusa Aserá como ela era considerada a deusa da sensualidade, da sexualidade, então eram realizados cultos com orgias sexuais. Homens e mulheres, eles se serviam se prostituindo. E aí ali eles derramavam água, sangue e vinho no altar dos deuses. E além disso também eles faziam a adoração às imagens e ídolos. Então, um homem casado que ele desejava fazer sexo, por exemplo, com outra pessoa, era só ele dizer que queria oferecer um sacrifício a Aserá. Então ele ia até o templo, Astarote, né? Astarote ou Aserá. Ele ia até o templo e fazia essa adoração. Então, alguns pontos dessa adoração começou a evoluir para 2 grandes festivais na antiga Roma. Um deles se chamava Saturnália e o outro Bacanal. E esses dois festivais, eles eram regados com bebidas, com nudez e com sexo. E, curiosamente, esses 2 festivais deram origem ao carnaval moderno. Curioso ou não, né? Deu a origem ao carnaval que hoje nós vemos. Então, a imoralidade e os distúrbios sexuais que vemos hoje está relacionada a essa deusa Astarote. Ou seja, é um demônio. A Bíblia fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20, diz assim: portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido a demônios e não a Deus. Então, por isso que nós falamos que essa deusa, na verdade, era um demônio. Eles se ofereciam os seus sacrifícios para demônios. Então, os frutos desses cultos são evidentes: a prostituição, a escravidão sexual, o abuso sexuais, pedofilia, estupro, pornografia, banalização do sexo e do amor. Então, hoje, essa deusa ou esse demônio, na verdade, está bombando, né? A gente pode ver em todos os lugares, principalmente nos meios de comunicação. Então, na TV é transmitido abertamente, né? Filmes, novelas com sexo, com nudez, e o próprio carnaval, né? Onde é feita a cobertura completa. E muitas vezes nós assistimos e julgamos algo que não tem muito a ver, que é uma cultura, né? Que são umas fantasias bonitas ali, que as pessoas vestem, mulheres lindas, nuas desfilando, o que tem de mais, né? Mas por trás de tudo aquilo dali tem uma adoração a um Deus, a um demônio. E na internet, os sites pornográficos
também demonstram essa adoração, esse culto, onde só um clique, onde a gente só faz, né, onde vai com o dedinho só ali, ou só um clique, pode conduzir uma pessoa a um distúrbio sexual e muitas vezes sem volta. E essa prática não está somente com as pessoas do mundo, porque é fácil a gente falar, não, hoje no mundo está escancarado, as pessoas do mundo têm praticado isso, que horror, tal. Mas dentro das igrejas também tem acontecido isso, né? As pessoas têm praticado e elas têm se acostumado a ver essas coisas, achando que não é pecado. E muitas vezes não só veem, né? Mas também praticam. E muitas vezes as pessoas pensam assim, não tem nada demais olhar. Tudo que é bonito é para se mostrar mesmo. Nossa, aquele Deus grego, que isso, aquilo. Então, assim, os nossos olhos, né, como ser humano, acaba desejando ou querendo aquilo. Porque o pecado é bom, ele é gostoso, né? Ele é bom, o diabo se apresenta assim. Aí a palavra de Deus diz um alerta em Lucas 11:34. Cuidado, os nossos olhos são a candeia do corpo. Então, quem entra pelos seus olhos vai para o seu coração. E quem pratica tal mal, tal pecado, tem algumas consequências, como um vazio interior, a insatisfação constante, distúrbios sociais, famílias destruídas, a desvalorização do sexo. Você já corrigiu algum erro com o outro? Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo. Um dia eu fui ao mercado, né, com o meu carro e eu comprei uns produtos de limpeza, inclusive Cândida, e coloquei no banco de trás. Quando eu cheguei em casa para tirar as coisas, eu vi que a Cândida havia tombado e que é o pior, havia vazado, derramado tudo ali no estofado do banco. Então, eu, preocupada de manchar aquele sofá, fui, peguei um pano e comecei a limpar, esfreguei o máximo que eu conseguia. E eu pensei, né? Eu já cometi o primeiro erro de ter colocado no banco, né? E o segundo de ter molhado, acho que eu espalhei mais ainda, com medo de manchar. E o terceiro foi pior ainda, peguei o secador e fui secar. Ao secar, cheguei muito próximo, derreteu, queimou todo o estofado do carro. Então, tentei consertar um erro com o outro. Mas isso foi um pequeno exemplo, né? De consertar um erro com o outro. Mas se a gente trouxer isso para as nossas vidas, muitas vezes nós cometemos um primeiro pecado e queremos consertar ele pecando novamente, pecando mais uma vez. Então o pecado, ele traz mancha. O primeiro pecado, ele mancha. E um em cima do outro, queima. É o que aconteceu ali no meu carro, é um exemplo que eu quero te dar. Então, assim, existem vários tipos de pecado. Cada um sabe o que você comete. Você, diante de Deus, sabe o que você faz. Mas ali, trazendo novamente para a leitura onde nós estamos, o povo, eles realmente cometiam esse tipo de pecado, essa idolatria, essa adoração com imoralidade sexual e tudo mais, porque era bom, era gostoso, mas quem praticava sexo com pessoas, de qualquer pessoa, as mulheres engravidavam. Então, o que acontecia? Por elas engravidarem, né, elas, por fazerem sexo com várias pessoas, engravidavam e não sabiam quem era o pai da criança. E por crescer muito o grande número de bebês, né, e de crianças indesejadas, de pais e mães não quererem cuidar da criança, eles criaram uma nova solução para curar o primeiro pecado. Então, fizeram um segundo, que é, eles criaram um deus Moloque. O deus Moloque é o deus do aborto. Então, eles sacrificavam os seus bebês para esse deus. O seu culto consistia em um sacrifício de crianças. Então, ele era representado, esse deus Moloque era representado pela cabeça de um minotauro. Depois você pesquisa na internet como ele era. Pela cabeça de um minotauro, e na barriga dele havia um buraco. E nesse buraco eles colocavam fogo. E ali eles jogavam a criança viva em sacrifício. E eles acreditavam que, entregando esse sacrifício ao deus Moloque, eles receberiam em troca prosperidade financeira. Então, nos sites onde eu busquei essas informações,
e entre outras coisas sobre esse estudo que eu estou fazendo, diz que nos dias de hoje, e nós sabemos disso, existem macumbas que as pessoas sacrificam ainda crianças esperando receber em troca riquezas e prosperidade. Então é por isso que muitas vezes o que nós vemos um número alarmante de criança desaparecida. Eles sacrificam essas crianças para obter alguma coisa. E nós também temos uma ampla aceitação do aborto, né? Aqui no nosso país e em outros países muito mais ainda. E trata como um direito da mulher. Porém, quem que vai defender o direito dos bebês? Lá em Provérbios, capítulo 31, 8, diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. As pessoas da China, em alguns lugares isolados, eles comem feto de humanos. Eles acreditam que fazendo isso, eles recebem fertilidade e viralidade. Na China, como se pode apenas ter um filho, né, por casal, o aborto é amplamente aceitável. E na notícia do G1, no ano de 2012, essa notícia, entre outras que eu também olhei, conforme o estudo que eu vi, eu realmente pesquisei e dizia essas informações que fala assim, que existe uma cápsula do pó humano. Então, são fetos, mais ou menos de 7 meses, que eles eram cortados em pedaços e eles eram secos em estufa e moídos até virar pó. E aí então faziam-se essas pílulas contendo carne, osso, unhas e até cabelo das crianças. E essa cápsula ela é celebrada por ter fantásticos poderes de cura. E existe também a venda ilegal da placenta e do cordão umbilical. Irmãos, tem coisas que a gente nem imagina. Talvez você já sabia disso, já tivesse lido alguma coisa a respeito. Mas é muito triste saber que usam crianças, animais, ainda uma vida, tiram para poder se alimentar delas e trazendo algo para si mesmo. Sentimentos egoístas, sentimentos assim que o inimigo coloca nas pessoas. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E quanto mais nos afastamos de Deus, mais nos tornamos pessoas más, horrorosas, com desejos e atitudes detestáveis. Às vezes nós cometemos pecado e, para encobri-lo, cometemos mais um outro. O mundo vai de mal a pior e nós temos deixado de nos contaminar com ele. Temos cobiçado as coisas do mundo, pois elas são atraentes e temporariamente nos trazem prazer, não é verdade? Mas olhamos também para o material, corremos atrás deles e fazemos o que é possível em busca de dinheiro para nos sentirmos satisfeitos. E como estamos agora? Temos sentido um vazio? Não nos importamos com ninguém? Tenho defendido o injusto achando que estou fazendo o bem? Eu tenho praticado imoralidade? Às vezes, olhamos para alguém pecando e nós o condenamos, mas também nós pecamos por ver e não fazer nada. No mínimo, deveríamos orar. Então dizemos assim: eu não prostituo, eu não mato, eu não pratico essas coisas horrorosas, mas nós olhamos na internet e muitas vezes nós aprovamos, deixando o nosso like, dando as nossas curtidas, assistimos filmes que contêm cenas pornográficas, novelas depravadas, dando ibope e a gente investindo para que cada vez essas novelas e filmes sejam criados e produzidos. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, diz: tudo que há no mundo não provém do Pai, mas do mundo. O mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Aleluia. Mas lá também em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15, diz: o apóstolo Paulo diz que aquilo que ele odiava, ele fazia, pois o que ele fazia não era o bem que ele desejava, mas o mal que ele fazia, isso ele continuava fazendo. Temos que nos lembrar que o salário do pecado é a morte. Nós não somos diferentes do apóstolo Paulo. Não queremos fazer certas coisas,
mas a nossa carne se inclina para elas, não é verdade? De repente, nesse momento, nós estamos vivendo assim. Como está a nossa vida? O que estamos fazendo que está desagradando a Deus? Eu não sei qual é o seu pecado. Não precisa ser de prostituição, porque cada um sabe qual é o seu. Eu sei qual é os meus. E eu confesso que você também possa fazer isso, confessá-los diante do Senhor e se arrepender. Em Romanos capítulo 7, 24 ao 25 diz assim: Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei, mas a carne, me perdoe, irmãos, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Se somos de fato filhos de Deus, isso é, cada um tem que se certificar disso. Pense nisso, certifique que você realmente de fato é um filho de Deus. Então, nós, filhos de Deus, temos que lutar contra a carne e viver no Espírito. Viver no Espírito. Temos que fazer como o rei Asa e o rei Josias, derribar os ídolos, destruir os altares que temos construído dentro dos nossos corações. E nós não podemos muitas vezes fazer isso por nós mesmos. Nós podemos fazer através de Jesus Cristo, nos arrependendo e confessando os nossos pecados, não é verdade? E o seu sangue nos purifica de todo pecado. Aleluia. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz assim: Procurem apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Que você possa se apresentar aprovado diante de Deus. E eu quero concluir essa reflexão, essa pequena mensagem, contando uma pequena história que eu ouvi do pastor Rodrigo Silva em uma das suas pregações. E ele dizia lá que uns falam que essa história é verídica, mas outros dizem que é fictícia. Mas o importante é a moral que nós podemos tirar dela. Leonardo da Vinci, ao pintar o quadro A Santa Ceia, ele usava estudantes do mosteiro como modelos para serem os personagens do quadro. A cena era clássica. Era o momento exato em que Jesus, apontando para os apóstolos, afirmava: em verdade vos digo que um dentre vós há de me trair. Da Vinci escolhera um mais velho para representar Pedro, outro para ser Tiago, João e assim por diante. Mas, evidentemente, faltava duas personagens, que Da Vinci ainda não encontrara ninguém com a capacidade exata para retratá-las. Essas personagens eram Jesus e Judas. Quem teria um olhar tão nobre, uma afeição tão celestial para representar o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, quem teria uma face tão horrenda e se prestaria a um papel de representar Judas, o traidor do Filho de Deus? Até que um dia, Da Vinci viu um rapaz que estava regendo o coro do monetário naquele local. Aquele rapaz tinha um olhar diferente, nobre, e imediatamente pensou: eis aí um modelo para representar a Cristo. O jovem de início não queria aceitar, evidente, por uma questão de humildade, mas insistiu, e ele posou como modelo para o rosto de Jesus. Com base no seu próprio rosto, Da Vinci desenhou o rosto do Filho de Deus. Passaram-se os anos e o quadro ficou inacabado, porque faltava uma personagem, Judas. Da Vinci, dessa vez, estava em Roma e viu uma cena horrível. Um homem bêbado sendo preso por 2 soldados e estaria evidentemente condenado à morte. Da Vinci soube posteriormente que aquele homem, numa briga de bar, havia matado um outro soldado e por isso agora seria sentenciado à morte. Ele não pensou 2 vezes. Tenho aí nesse homem um modelo para retratar Judas. Um desgraçado, um pobre coitado da vida, que não tem mais vontade própria.
Pedindo então ao governador para emprestar aquele homem para servir de modelo para o seu quadro. Da Vinci levou aquele homem com os soldados até Milão, com base no seu rosto, começou a fazer os rascunhos para o rosto de Jesus. Quando Da Vinci terminou e pediu para os soldados levassem aquele homem embora, o homem, pela primeira vez, que até então ficara calado, começou a gritar e batia as correntes e pedia: Senhor Da Vinci, olhe mais uma vez para mim, olhe para meu rosto. E Da Vinci dizia: eu não preciso olhar para o seu rosto, olhe para mim, o Senhor não está me reconhecendo? E Da Vinci: não, eu não estou lhe reconhecendo e não preciso olhar para você. Da Vinci pensou: esse homem sabe que vai morrer e por isso está relutante. Mas o homem mais uma vez insistiu: olhe para mim. O Senhor não está me reconhecendo? Pois fique o Senhor sabendo que eu fui o jovem que anos atrás serviu de modelo para o Senhor pintar o rosto de Cristo. Mas eu saí dos caminhos de Deus e hoje eu volto aqui para retratar o rosto de Judas. Há especialistas que dizem que essa história é verídica ou fictícia, mas o que nos interessa é o seguinte: hoje você está assistindo essa mensagem e tem o convite da graça de Deus. E se eu fosse um pintor renascentista, quem sabe eu poderia retratar o seu rosto, mas nunca permitiria, e quem sabe eu poderia retratar o rosto de Cristo baseado no seu rosto, mas nunca permitiria nas atitudes, nas ações, que seu rosto um dia possa retratar Judas. Desculpa, eu vou ler só de novo essa conclusão para ficar mais claro. Hoje você está assistindo essa mensagem. Tem o convite da graça de Deus. E se eu fosse um pintor renascentista, quem sabe eu poderia retratar o rosto de Cristo baseado no seu rosto, mas nunca permita nas atitudes, nas ações, que o seu rosto um dia possa retratar Judas. Que nós não possamos nunca trair o Filho de Deus com as nossas ações, porque um dia ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória, e será muito bom nesse dia poder chamá-lo meu Salvador, meu amigo. Aleluia! Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um que está assistindo este vídeo, esta mensagem, este culto, e que o Espírito Santo ainda complete a mensagem no seu coração. Que o Senhor continue falando contigo. Fiquem todos na paz do Senhor.